Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser recomendações de Don Juans. Quem me deu a ideia de fazer esse vídeo foi o Antônio Rodrigues. Então nesse vídeo eu vou falar de 6 Don Juans de cultivo, onde o protagonista ele é mais inteligente que os professores. Então vamos lá. O primeiro da lista é Tales of Demons and Gods. Se você já leu manhwa, pode ficar revoltado com a adaptação porque foi feita em CGI. A primeira e a segunda temporada tem um CGI ruim, mas a partir da terceira o CGI até que melhora a qualidade gráfica dele. Para quem não conhece, nessa história aqui, o protagonista, que era adulto, acabou morrendo devido a um ataque de bestas demoníacas que invadiu uma cidade. Então, quando ele morre, ele acaba voltando no tempo para a época quando ele era uma criança. Então ele acaba reencarnando no corpo dele mais jovem. E é por causa disso que ele acaba sendo muito mais inteligente do que as pessoas ao seu redor e mais inteligente do que os seus amigos. Porque ele é uma criança, um jovem, só que com a mente dele de adulto lá do futuro, que acabou virando seu passado. Então ele vai usar sua inteligência para ficar muito mais forte em menos tempo. Até mesmo para poder evitar a tragédia que vai acontecer no futuro, quando as bestas demoníacas acabam invadindo a cidade e matando ele. Então você vê na obra a preocupação dele em aumentar sua força de cultivo muito mais rápido. E também ele acaba ajudando seus amigos também a ficarem mais fortes. Então no primeiro episódio você já vê a inteligência dele quando a professora pergunta para ele e ele responde sem pensar, ou seja, sem dúvida nenhuma. Então para quem não conhece esse protagonista vai gostar bastante dele. O próximo da lista é Martial Master, e desse aqui eu já até fiz um vídeo com spoiler contando um episódio que foi muito bom. Mas bem, vamos lá. Esse Don Juan também de reencarnação, onde o protagonista morreu, onde ele pulou de um penhasco por causa do seu amigo, entre aspas, e da garota de quem ele gostava, só que só estava fingindo para ele. Tudo isso porque ele estava querendo uma espada, um artefato que ele tinha. Então, quando ele morre, ele acaba reencarnando no corpo de um garoto que não tinha nenhuma aptidão para as artes marciais. Ele usa toda a sua inteligência não só para deixar o corpo desse garoto muito mais forte, mas também para aumentar a sua força física e aumentar o seu nível de cultivo. E além disso, você vê no desenrolar da história ele sendo muito mais inteligente do que todo mundo. Mais inteligente do que o mestre, mais inteligente do que os amigos. Tem momentos que a inteligência dele, além de ser inteligente em fazer pílulas, fazer matrizes, ele é inteligente em enganar os inimigos, onde o inimigo pensa que ele está apanhando, quando na verdade ele só está fingindo. Tem vários momentos na obra onde você pensa que ele está apanhando e vai perder, e aí ele revela que fazia tudo parte do seu plano. Então, esse protagonista, além de ser inteligente, ele é um bom ator. O próximo é Lord of the Universe. Esse aqui deve ser o único Don Juan dessa lista que não é de reencarnação, e sim sobre deuses. E aqui o protagonista ele é o deus do espaço e também é herdeiro do templo celestial incandescente, que você vai entender quando você for assistir. E bem, o protagonista dessa obra ele é inteligente, só que a inteligência dele está mais relacionada à estratégia de luta e de combate. Porque tem vários momentos na obra que você vê que ele tenta ganhar a luta, não lutando, e sim tentando convencer o inimigo de alguma coisa. Um bom exemplo disso é o episódio que acabou de sair da terceira temporada, onde ele consegue enganar uma garota, uma loli, que não é tão difícil assim, mas que ela é muito poderosa. Ele dá até um pirulito para ela, consegue enganar ela para lutar com o inimigo dele. Então tem aquele ditado, é tão fácil quanto tirar doce de criança. Aqui foi o contrário. É na verdade tão fácil quanto dar um doce para uma criança. E aí a Loli começa a lutar contra o inimigo do protagonista e a outra garota pergunta para ele: você não vai fazer nada? A gente não vai se intrometer nessa luta? Não vai ajudar ela? E ele responde: o que você quer que eu faça? Esses dois aí são muito mais fortes do que eu. Porque a gente não senta, toma uma Coca-Cola e só assiste esse show. Então esse é o tipo de protagonista que ele é. Onde tem vários momentos, de vez ele se intrometer na luta, ele só fica de fora vendo a treta acontecendo. Então eu acho que vale a pena você dar uma chance para esse Don Juan, se você ainda não viu. Mas já vou avisando, tem vários episódios que é chato, que eu não gostei, que é ruim.
Mas tem outros episódios que são legais, divertidos, então dá uma chance se você ainda não viu. O próximo da lista é Spirit Sword. Esse aqui é de reencarnação também e de vingança. Porque aqui o protagonista tenta vingar o seu pai, que está doente, e a sua mãe, que está desaparecida. E também a sua noiva, que em alguns episódios bem mais pra frente acaba sendo raptada. Então, olha, esse protagonista, ele sim é inteligente, ele é forte e tem alguns momentos que você vê a inteligência dele, onde está na temporada atual, onde ele coloca 2 seitas para se matar. Então ele coloca uma seita para atacar a outra, pensando que aquela seita tinha atacado eles, e a outra seita pensa que foram eles que atacaram eles. Então as 2 seitas começam a lutar. E aí o tal ancião lá, o chefe dessa seita aí, que chamou esse protagonista, o protagonista dessa obra, para fazer parte da seita, para ajudar eles a participar de uma competição e ganhar os prêmios, o protagonista, ele vai lá, entra no salão de tesouros dessa seita e rouba tudo. E aí o ancião lá não sabia de nada. No dia que ele vai lá no tesouro, ele vê que não tem mais, que roubou. E aí o outro cara lá dessa seita até pergunta lá pro chefe: você não acha que foi lá aquele cara lá, o protagonista lá, que roubou tudo? Aí ele pensa: não foi ele não, ele não tem toda essa força, ele não tem toda essa inteligência. Só que depois ele aparece e revela pra todo mundo que foi ele que roubou o salão de tesouros, e ainda colocou as 2 seitas para se matarem, enquanto ele e os seus amigos só ficaram de fora assistindo. Então esse aqui é um Don Juan que tem reencarnação, tem vingança, tem treta, tem o protagonista que mata sem dó, mais vingança. Então se você gosta desse tipo de Don Juan de obra, olha, talvez você goste dessa daqui. O próximo é o Shen Shendi, que também é de reencarnação, só que esse aqui, o cara, ele reencarna num corpo de um garoto que era um professor e que era desprezado por todos os alunos. Só que aí no dia, quando ele reencarna no corpo desse garoto aí, que não tinha confiança, não era inteligente nem nada, e quando ele chega na aula e os alunos continuam desprezando ele, ele começa a ensinar e vê que ele sabia mesmo, eles até pensam: espera aí, não é o mesmo cara que era no dia de ontem, tá totalmente diferente. Então depois que os alunos vê que ele é muito inteligente, totalmente diferente do que era antes, os alunos começam a respeitar ele, começam a seguir ele em qualquer lugar que ele vá. Então ele aqui é muito inteligente, esse protagonista. Tanto que também ele é mestre em fazer porções. Tem várias pessoas lá que estão doentes. Aí chega o tal especialista falando: esse cara aqui não tem cura. Aí chega lá o protagonista e vai lá e cura o cara. Facinho, facinho. Então ele também é muito inteligente. E tem outro problema: ele sofre da mesma dor que o protagonista de Spirit Sword, onde ele também tem uma noiva e a noiva dele é raptada. E esse também, o último, é de reencarnação, onde o protagonista, que é um deus mago, morre e reencarna no passado, no tempo onde o mundo estava mais em paz, mais tranquilo. E aqui, esse aqui, de todos os Don Juans que eu falei nesse vídeo, esse aqui é o que faz mais sentido com o título, porque ele é mais inteligente do que todo mundo, mais inteligente do que os alunos, mais inteligente do que o professor, mais inteligente do que a professora, mais inteligente do que o diretor, mais inteligente do que o ancião. Teve um episódio onde o professor se machucou, a professora se machucou e ele vai e cura os dois. E no caso do professor, além dele curar ele ainda ajuda ele a subir de nível. Então olha só a inteligência do garoto. Agora, o ponto ruim é que nos episódios finais a animação fica péssima, horrível, feia de doer os olhos. Mas o que vale a pena você ver nessa obra é o protagonista, que realmente é mais inteligente do que todo mundo, e também assistir por causa da professora, que essa aí vale a pena e você vai ver ela bem no primeiro episódio, eu acho. Então, esses são os 6 Don Juans de cultivo, onde o protagonista ele é mais inteligente do que todo mundo desse mundo aí. Bem, se você gostou, não esqueça de comentar e deixar o seu like. E se eu esqueci de algum, comente aí também. Bem, é só isso mesmo, eu vou ficando até aqui e a gente se vê no próximo episódio da Continente Don Juan. Fui!